Começar com o Cruzeiro, informações importantes. Ontem começou a greve dos jogadores que não apareceram para treinar na Toca da Raposa. Agora, vamos conversar com o Guilherme Frossar para saber quais são as novidades na porta da Toca da Raposa. Guilherme tá apurando tudo direto de lá. Fala, Frossar, boa tarde, conta tudo aí. Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, né? Essa greve foi anunciada pelos jogadores ainda na quarta, né? Com uma postagem nas redes sociais. Começou ontem, foi o primeiro dia, de fato, sem treinamentos na Toca da Raposa. E ontem o presidente Sérgio Rodrigues retornou. Ele estava na Europa em uma viagem, participando de um congresso sobre esporte, voltou de Portugal e falou o que vai falar hoje, né? Hoje ele tem uma reunião com lideranças do elenco agora à tarde, o Fábio, o Rômulo e também o Rafael Sobis, para tratar sobre essa situação. Desde ontem, o Sérgio Rodrigues tem conversado com empresários influentes do Cruzeiro para tentar arrecadar essa grana, né? O Cruzeiro, pelo que a gente apurou, precisa de 25 milhões de reais, não só para pagar os atrasados, mas também para sobreviver até o fim do ano, né? Esse é o valor que o Cruzeiro está tentando arrecadar aí para colocar ordem na casa, ter um pouco mais de tranquilidade nessa sequência da Série B e, consequentemente, da temporada, né? Outra conversa importante que o Sérgio precisa ter é com o Luxemburgo, que tem futuro indefinido, e ele chegou ao Cruzeiro, a gente sabe, cobrando salários em dia. A gente preparou uma reportagem do Guto Rabelo sobre esse primeiro dia, ontem, o primeiro dia da greve dos jogadores do Cruzeiro. Vamos assistir. Movimentação na Toca da Raposa ontem à tarde só de funcionários. A programação do Cruzeiro previa treino às 4 da tarde, mas os jogadores cumpriram o que prometeram e fizeram greve. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, somente os atletas que estão em tratamento médico vieram ao centro de treinamento pela manhã. Como os jogadores não apareceram, os integrantes da comissão técnica foram embora mais cedo. Enquanto isso, o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, desembarcava no Aeroporto Internacional de Confins. Ele chegou de Portugal, onde participou de um congresso. O dirigente não quis dar entrevista. Depois nós vamos marcar, vou falar com todo mundo. O gestor saiu rápido em busca de maneiras para acabar com a insatisfação dos jogadores, que garantiram que só voltariam ao trabalho quando os salários dos funcionários fossem pagos. Os atletas e o técnico Vanderlei Luxemburgo têm feito doações para colaboradores. Eles também têm recebido a ajuda de um grupo de torcedores que fazem parte de um movimento chamado Pro Cruzeiro. A gente pede na vaquinha, faz Pix. Quando você tem que pagar aluguel, você tem que pagar comida, você tem que pagar suas despesas, quando você é um assalariado, você trabalha com amor, mas você não pode trabalhar por amor. Os caras têm conta para pagar. Gente que não mede esforços para manter o Cruzeiro respirando. O Cruzeiro, essa mágica, esse nome mítico de um dos maiores do Brasil, entendeu? Isso é nosso. Isso aqui é da torcida, entendeu? E nós não vamos fugir da nossa responsabilidade. Sexta-feira de expectativa pela palavra do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que ontem prometeu, inclusive ao Thiago Fernandes, né, lá no aeroporto de Confins, na sua chegada da Europa, de que falaria hoje sobre a paralisação dos jogadores. Até então nada, viu, Arthur Moraes? Um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde. Até então nada, mas continua realmente essa expectativa, né? Mais do que falar à imprensa, eu tenho dito, Pedro Abílio e ouvinte super, o presidente tem que falar com os jogadores. E mais do que isso, solucionar essa problemática, né? Porque o que a gente vê aí de matérias, inclusive do nosso Thiago Fernandes e Thiago Nogueira, no nosso portal, é que o presidente, ele vai se reunir, ou está já se reunindo, né? Com os apoiadores, com Pedro Lourenço não, porque ele segue em Portugal. Vai lá comemorar o seu aniversário, né? Com a esposa, com a família, com todo o direito que ele tem, e vai regressar no domingo. Mas isso não impede, né? Que o presidente, que esteve em Portugal, lá pertinho do Pedro Lourenço, pode ter tido algum tipo de contato, né? Se não pessoalmente, mas hoje com esse mundo globalizado, né, Lélio Gustavo? É só fazer aquele videoconferência. Ô Pedrinho, você vai me ajudar aqui, vai antecipar mais isso? Ou vamos ver se esse grupo de empresários aí se cotizando
para solucionar esse problema, mas mediante, naturalmente, garantias, até que se saia o famoso SA, né, Lélio Gustavo? Que aí seria a salvação, o clube empresa. Mas isso não é da noite pro dia, né, Arthur? Sim. Um forte abraço. O que precisa pensar é para agora, né? E o presidente dar um jeito aí de levantar um aporte financeiro e pagar quem tá precisando de dinheiro, né? Pela revolta dos jogadores, o problema também se estende a todos que estão envolvidos no dia a dia do clube. Teve gente me falando que tá há 8 meses aí, que tem gente que está há 8 meses sem receber. Ô, louco. Sabe? E gente, sabe, que recebe pouco, né? Então, realmente, houve essa mobilização para que o presidente dê um jeito e coloque alguns meses em dia. Na chegada do Luxemburgo, isso aí foi prometido, e o Luxemburgo ele foi muito claro que não era apenas para os jogadores, para os funcionários envolvidos no dia a dia da Toca da Raposa, enfim, para todos que trabalham no clube. Realmente é uma situação em que ela tem que ser resolvida o mais rápido possível, Arthur Moraes. Agora, impressionante, Olério, nem poderia ser diferente. A pressão é muito grande nesse momento para cima do presidente Sérgio Santos Rodrigues. E o que a gente vê as manifestações nas redes sociais e tudo mais, né? Pessoas entendidas também no futebol, a crítica de um modo geral, até de Rio, de São Paulo, o índice de rejeição ao presidente já era grande e ele vem aumentando, né? Cada vez que surgem novos fatos, novas situações adversas, Lélio. E aí todo mundo vai lá atrás para buscar alguma coisa, e resgataram um vídeo falando que a partir do momento que ele assumiu, o problema é com ele, né? Se esse problema de salário atrasado é com ele tá deixando virar uma bola de neve dentro do clube, lamentavelmente. Bom, então vamos continuar nesse aguardo e ter uma matéria importante, atenção, feita pelo nosso Tiago Nogueira, repórter Tiago Nogueira, da Super, do nosso portal tempo.com.br, a respeito da legalidade ou não, né, desta greve feita pelos jogadores. Dito isso, vamos lá a essa matéria, já que o repórter Tiago Nogueira ouviu Gustavo Lopes Pires de Souza, especialista em direito desportivo. Gustavo explicou as regras existentes para greves no caso de jogadores de futebol. Vamos ouvi-lo. O direito de greve é um direito constitucionalmente garantido, então qualquer trabalhador tem o direito de fazer greve, ou seja, paralisar o trabalho em razão do descumprimento de uma norma laboral ou para buscar melhores condições. Isso está na Constituição. Agora, o direito de greve ele é regulamentado por uma lei própria, por uma lei específica. E para a greve acontecer de maneira legítima, legal, ela tem que obedecer a alguns requisitos. Dentre eles, uma assembleia que a aprove, que talvez seja, isso claramente não aconteceu no caso do Cruzeiro, dentre outros. Logo, eu penso que a greve dos atletas é legal. Eles podem ser punidos, inclusive com demissão ou com rescisão por justa causa deles. E aí chama atenção o fato de que eles podem ir à Justiça do Trabalho, pedir a rescisão indireta e rescindir os contratos deles e ficarem livres, uma vez que eles estão sem receber salário. Então, eu acho interessante que eles não adotaram este caminho, preferiram paralisar para então buscar uma solução dentro do próprio Cruzeiro e não judicialmente. O doutor Gustavo Lopes Pires de Souza falou também do ponto de vista desportivo, explicando que o fato de os jogadores não estarem treinando não acarretaria punições ao clube. Sob o ponto de vista desportivo, sob o ponto de vista disciplinar, num primeiro momento, não há uma preocupação com o fato de eles não estarem treinando. Agora, se eles não entrarem em campo, aí muda de figura. Porque se eles não entrarem em campo, vai ser aplicado o WO, ou seja, o time perde a partida.
o time pode sofrer uma multa e, dependendo da reincidência, do número de vezes que acontecer, pode até ser eliminado da competição. E aí isso poderia significar até um rebaixamento para a Série C. A gente teve um caso semelhante em 2019, salvo o melhor juízo. O Figueirense, os atletas fizeram greve e não entraram em campo. Sim. E o Figueirense sofre o WO e, na época, ele é punido com uma multa também pelo STJD. Muito bem, é isso aí, grande Thiago Nogueira, brilhantes questionamentos, então, ao advogado, né, o doutor Gustavo Lopes Pires de Souza, especialista em direito desportivo. Bastante esclarecedora aí a situação, né, Lélio Gustavo? Sim, você tem ali alguns exemplos, esse do Figueirense é o mais vivo na memória de todo mundo. Os jogadores se recusaram a entrar em campo e havia até a possibilidade de uma exclusão direta da competição se o Figueirense voltasse a repetir o WO e a queda seria automática para a terceira divisão. Então, eu acho que a esse ponto não vai chegar, né? Não vai, mas que é um momento tenso ou de tensão no ar, quanto a isso não resta a menor dúvida, viu, Arthur? Uma decisão tomada pelos jogadores, sabedores que não teria nenhum compromisso, como não haverá para o Cruzeiro neste final de semana pela Série B. Jogo só daqui uma semana, sexta-feira lá em Florianópolis, em Floripa, contra o Avaí. Então, tempo hábil para que essa situação seja resolvida ou amenizada, sei lá. Vamos aguardar, vejamos que solução dará o presidente Sérgio Santos Rodrigues mediante essas reuniões com empresários, com parceiros e naturalmente com o elenco estrelado. Vamos fechar com os destaques finais aqui do primeira edição. De volta, Arthur Moraes, o destaque final do Cruzeiro, Arthur. Pois é, o blog Deus Me Livre já antecipou aí o interesse de um clube japonês pelo atacante Thiago, 20 anos, que vem se firmando como titular sob o comando de Luxemburgo. E esse time estaria disposto a investir $1,5 milhão, né, de dólares. Dá o que hoje? 8 milhões, né? E 200 mil, por aí. Por 80% dos direitos econômicos. O Cruzeiro está em grave crise financeira, estaria pleiteando negociar 100% por 3 bilhões, o que iria totalizar 16,5 milhões de reais. E aí, Lélio, o que você acha? Tá uma bagatela aí pelo Thiago? Vale mais ou não? Vale mais do que esses 1 milhão, com certeza. É um jogador muito promissor. Agora, é aquela história, né? Quando o clube tá numa dificuldade financeira, o outro cresce o olho no jogador e acha que vai levar a preço de banana. Exatamente. E vamos aguardar o presidente. Ainda, Pedro Abílio.